para vocês. Aqui hoje começa o Papo de Pizza do dia 27 de julho, na FIPAM. Eu tenho aqui do meu lado Rafael Artêmio, executivo da Pizzaria Esperança, uma das pizzarias mais antigas, mais famosas do Brasil. Do lado dele, Davi Tosta, chefe executivo da 1900, também uma das pizzarias mais famosas e melhores do Brasil. E ao lado do Davi, o Ricardo Gonzaga, chefe executivo da Rede Brás, uma das pizzarias também, estou sendo redundante, mas eu vou fazer o quê? Só tem pizzaria boa aqui em cima, uma das pizzarias mais famosas, mais antigas, e eu acho que a mais premiada de todas hoje é a Brás, né? Então é isso aí, gente. A gente só tem gente de peso aqui. Falar em gente de peso, tem muita gente que não tem nem a doma que está fechando mais, de tanto comer pizza. O legal desse papo de pizza, eu falo para todo mundo que o papo de pizza sou eu, mais um pessoal e a plateia. Ele só fica legal e ele só é importante e tem bastante conteúdo quando vocês interagem com a gente. Então, a gente está aqui numa conversa entre nós e vocês, tá? Então, o que vocês puderem interagir, perguntar... A gente tem mais um microfone para o pessoal ou não? Caso não tem, vão ter que gritar ou a gente empresta um aqui, tá? Oi? Tá. Mas a gente já é o terceiro papo de pizza que a gente faz aqui na feira e deu muito certo. Então, vamos lá. Eu vou pedir para cada um deles fazerem uma breve apresentação do histórico deles. Né? Primeiro vamos começar. Quem quer começar? Nenhum? Isso é um teste para saber qual é o cara que quer mais falar. Davi. Então vamos lá, Davi. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Quando você teve aquele primeiro contato com pizza, tá? E quando você começou a trabalhar hoje na 1900, onde você trabalha atualmente? Com pizza mesmo, eu fui ter assim, profissionalmente na 1900. Parece uma coisa assim, como é que o cara entra para chefe executivo de uma das maiores pizzarias de São Paulo, que há do Brasil, sem trabalhar com pizza? Que na verdade eu sou formado em gastronomia e já tenho um currículo de 15 anos de estrada com vários restaurantes e coordenando várias pessoas. Então hoje, dentro da 1900, quando eu entrei, já estou lá há 4 anos, eu já venho com histórico de processos, de gestão de pessoas. Para mim, quando eu entrei lá, foi um grande desafio, que eu imagino um cara que nunca mexeu com pizza, vai gerir mais de 120 funcionários que trabalham há praticamente 30 anos com pizza, fazendo pizza. Então eu fiz as pessoas que trabalhavam, os funcionários que estão lá, me ensinarem a fazer pizza, para depois eu poder cobrar eles e trocar tudo que o Carlos sabe muito bem. Acho que quem conhece 1900, depois que eu entrei, várias outras, um dos donos foi fazer curso, a gente foi estudar bastante e mudar o conceito total da pizzaria. Então, eu acho isso bacana, acho que foi legal, assim, uma reviravolta na minha vida. Eu era chefe de cozinha, não chefe de pizzaria, então, é muito isso, é muito bacana. Fala pra gente, qual que foi a maior dificuldade? Eu falo pelo seguinte, eu conheço muitas outras pizzarias, tanto no Brasil como no exterior, que é o nosso trabalho. E eu já... aliás, eu vou contar recentemente, eu vi na televisão, num canal a cabo, um chefe desses Blaster, Master, que tem programa na televisão, fazendo uma pizza. Eu assim, consegui listar ali no mínimo uns 20 erros dele. E isso, assim, eu vi de propósito, porque eu já fui visitar muita pizzaria, onde colocaram um chefe de gastronomia formado. Eu lembro que um deles era na Cordon Bleu, né, e outras mais. E aí foram para operar a pizzaria, e eu vendo ele fazer pizza, ele fez muita coisa errada. Então, eu tiro uma conclusão disso. Eu sempre falo para todo mundo, pizza é um outro mundo.
Então você começa a entender e melhorar e evoluir no teu negócio de pizza quando você entende que pizza é um outro mundo. Tem uma outra postura, tem um outro processo. Massa de pizza tem algumas semelhanças, mas não é massa de pão, né? A gente também tem que entender que tudo que a gente sabia de pizza há um tempo atrás, eu falo a maioria, eu tenho pizzaria há mais de 24 anos, a gente sempre fez muita coisa errada. Então, há tempos aí, vamos dizer, de 4 ou 5 anos, que esse nosso setor tem se profissionalizado, né? E eu acompanhei o processo de muitas das pizzarias deles, e elas foram as primeiras a se profissionalizarem. Então, eu fiz esse contexto para justamente perguntar para você, qual foi a dificuldade de um chefe formado, como eu vi vários outros, e se ver na frente de uma pizza? Então, é bem diferente, né? Porque, vamos dizer assim, é tudo comida. Vamos dizer, pizza, fogão, forno, pão. Eles têm praticamente, assim, teoricamente, o mesmo processo. Um começo, meio e fim. Então, dentro da cozinha, é a mesma coisa se a gente fazer a analogia com o carro. Você pode trabalhar com carro esportivo, com carro de off-road e com carro de cidade. Eles têm a mesma mecânica, praticamente, só que são diferentes. Um cara que é especialista num carro esportivo, ele não vai ser especialista no off-road. Então, eu era um especialista em off-road, vamos dizer assim, em cozinha. Então, eu sabia todos os processos, como alinhar processos, como resolver os processos que não... para que eles fiquem numa fila única. E lá na 1900, na época, não existia uma pessoa que coordenava as casas. Então, eu coordeno hoje as 7 casas da pizzaria. São 120 colaboradores que eu coordeno, 7 chefes de pizzaria em loco e eu que rodo as casas para coordenar. A dificuldade maior é assim, o que a gente precisa fazer? É uma pizzaria única, de um único dono, que ela tem que ter o mesmo sabor de pizza nas 7 pizzarias. Tá? Então, como é que a gente faz que a nossa pizza tenha sempre o mesmo sabor? Seja sempre a mesma pizza cada vez que o cliente for lá. Começa, do começo, do início. Então, primeira coisa, escolher um bom fornecedor, um bom produto de qualidade, ter um bom recebimento de mercadoria, ter um funcionário que saiba processar bem as coisas e ter uma linha de processo boa. Depois o cara que faz uma boa massa, a massa tem que ser sempre a mesma, um forno, saber mexer no forno e assim sucessivamente. Então a gente cria regras em cada passo, em cada setor, em cada função, para que essas regras sejam cumpridas. E aí o nosso trabalho, o meu, acho que os deles é praticamente os mesmos, é de coordenar que essa regra, essas regras que a gente colocou, impôs, que elas funcionem. Tá? Não e essa é a maior dificuldade, porque assim, imagine, para mim, eu digo por mim, eu acho que eles cresceram mais em pizzaria, acho que eu sou o único peixe fora d'água, que estou aqui, e, graças a Deus, na pizzaria agora no Novo Mundo, que é muito bom. E fazer com que uma pessoa de 15, 30 anos de pizzaria me ensine, e no dia seguinte eu consiga cobrar eles e que eles façam de forma diferente. Então eu fui muito duvidado, fui muito questionado, fui muito colocado à prova. O cara falava para mim, sabe abrir massa? Então vai lá, abre aqui numa pauleira. Na sexta-feira, 500 pizzas, fica a noite inteira abrindo massa. Cara, minha mão chegou em carne viva, mas eu fui lá e fiz. Então é coisa assim, você tem que ganhar eles da forma que você trabalha e mostrando cada dia mais que você sabe o que você está falando, sabe o que você está pedindo e sabe ensinar para as pessoas, que eu acho que o mais difícil para a gente é assim, não é o processo, não é a pizza, é a gestão das pessoas que vão fazer as pizzas. Porque a gente está lá, sabe como é que tem que ter feito, o cara também sabe, só que ele não quer fazer, entre aspas. Você tem que explicar e cobrar, e ensinar, muita paciência, e vamos deixar meus amigos falar um pouquinho agora, senão eu vou falar a tarde Isso. toda. Não, a gente vai continuar nesse assunto. Fala aí, Artemio, vamos lá. Fala um pouquinho da sua trajetória, qual foi o seu primeiro contato com a pizza? Bom, meu primeiro contato com a pizza foi, bem dizer, real mesmo, foi na Esperança. Na Esperança. Isso. Que em casa você não conta, você compra uma pizza um final de semana sim, outro não, então
prática. Mas eu falo o contato de produção de pizza, não mesmo, de comer. 100%, saber fazer a massa. Tudo isso eu aprendi na Esperança. Por um acidente, eu conheci o meu gerente assim, na rua. Como eu estou vendo vocês, a gente conversando bem natural mesmo. Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu chutei o pau da barraca na onde eu trabalhava e estou lá 11 anos. Sabe, aquele... Minha esposa na época falou, não troca o certo pelo duvidoso. Eu falei, não, vai dar certo e vai ser bom. Você já conhecia a Esperança? Já, mas assim, por um amigo meu. Mas Tá. ele nunca tinha comentado, não falava que era... Uhum. Mas aí eu falei, Que entrei, cargo que você entrou lá? eu comecei lavando prato. Tá. Comecei lavando prato, aí eu olhava assim, meus objetivos. Eu fazia igual eu fazia na escola. Eu olhava aquela panelinha que era boa, aquela panelinha que era ruim. Eu falei, vou me envolver com o pessoal que é bom. Aí fui perguntando. Eu sou muito curioso, muito curioso. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu posso te ajudar? Enchi o saco dos caras. Aí os caras pegaram e falaram assim, Rafael, você tá me enchendo o saco, vamos trabalhar com a gente aqui na pizzaria. E fui chegando num nível que eu conseguia fazer um parceiro meu que já estava lá há 25, 30 anos, ele me pediu opinião, sabe? Rafael, vamos fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí eu falei, vamos fazer teste, sempre fazendo teste, sempre. Coisas cozidas, o pessoal briga comigo lá na cantina, que eu como tudo. Tudo eu estou comendo. Aí o pessoal, pô, Rafael, você come de tudo. Eu falei, antes de chegar Pro cliente. estranho no cliente, vai chegar estranho em mim, então eu não mando. Certo. Isso é um controle de qualidade lá também. É controle de qualidade, 100%. 100%. Vamos lá, então tá. Quer falar mais? Não, vou passar pro meu amigão, aí nós continuamos no O pessoal Ricardo técnico. já está me mandando uns WhatsApp. E aí, você me chamou para quê? Fala aí, Ricardo, como é que Bom, meu primeiro contato profissional foi na Brás também, isso há 15 anos atrás. Eu entrei lá como auxiliar de pizzaiolo, ou como a gente brincava, ajudante do ajudante. Também não sabia nada, não como produção. E eu entrei num período, que eu acho que os meus amigos aqui, os mais antigos também passaram por isso, num período que o cara não queria ensinar. Ele não queria ensinar porque ele tinha medo de perder a vaga dele para você. Então era muito mais complicado, e isso eu falo de 2002, que foi quando eu entrei na Brás, até meados de 2010, que a gente ainda tinha essa realidade de muito profissional que não ensinava, de ver, e se quisesse praticar, o cara virava as costas para você, e se saísse alguma coisa errada, ele era o primeiro a ligar ou falar com o chefe, sei lá, sempre dava um jeitinho de prejudicar. Então hoje a gente já mudou, conseguiu mudar bastante esse cenário, muita coisa no universo da pizza mudou. Eu enchi o saco de muita gente, tive muito gerente que me ajudou para agregar coisas que antigamente não eram responsabilidade do pizzaiolo. Então passei por todas as posições, forneiro, pizzaiolo, subchefe, chefe, até chegar hoje a ser gerente de gastronomia responsável pela qualidade de todas as Brás. Total são 12 lojas, tá, que eu coordeno. Tem os chefes. Então, e o interessante de tudo isso é você fazer a pessoa que está trabalhando com você ser apaixonado por aquilo que ele faz. Eu acho que dinheiro, todos nós aqui precisamos de dinheiro para pagar as contas. Mas o foco tem que ser outro. Você tem que fazer aquilo que você gosta. A partir do momento que você faz aquilo que você gosta, você faz bem e faz direito. O problema é você. E você convencer as outras pessoas a fazer aquilo que eles gostam, também é um complicativo, eu acho que do dia a dia normal. Questões de padrão, todo mundo, o caminho é o mesmo. A maneira que as pessoas vão executar as tarefas é que são pensamentos diferentes. Acho que a missão geral aqui dos três, acho que de todo mundo que faz esse tipo de trabalho, é captar essas pessoas benevolentes e colocar eles no caminho certo e falar, esse aqui pode fazer da maneira que você achar que deve fazer, desde que dê o mesmo resultado e não interfira para o nosso cliente. Então, eu acho que essa é a parte bem bacana do trabalho. E não é fácil também manter qualidade e padrão. Tendo lojas de São Paulo, Campinas, Rio, bastante coisa.
mas, por outro lado, é necessário. O chefe de pizzaria não me vê todos os dias e ele também não sabe quando eu vou lá, porque o maior fiscal e o nosso parceiro é o próprio maître. Então, eu utilizo bastante da metria, do gerente de loja, eles estão lá todos os dias, então me ajudam muito, porque humanamente, se eu falasse que eu conseguia controlar as 12 pizzarias, humanamente é meio complicado isso. Então, eu tenho pessoas lá que me ajudam, são tão apaixonados quanto eu, e isso faz com que se torne padrão. Todo mundo sabe o padrão, então, a qualquer loja que o cliente for, ele tem uma pizza aproximadamente igual. Não vou falar igual porque mudam as pessoas, mudam as mãos, tem processo, tem receita, mas se eu executar a receita de uma maneira, a mesma receita ele faz de outra, e ele também, cada um faz de mesma coisa, mas tem o tato, que é o ser humano, então isso muda de uma pessoa para outra. Então, acho que isso é o diferencial nesse mercado, né, de manter padrão. Legal. Gente, eu provoquei, na verdade eu fiz essa pergunta justamente para provocar uma declaração deles para que a gente entenda uma coisa. Como eu falei para vocês, eu conheço muito bem, né, os patrões deles aí. E não sei se vocês perceberam, são 3 pessoas que amam o que fazem, mesmo que descobriram depois, né, essa vocação pelo produto, pelo artesanato que é fazer uma pizza, mas são 3 pessoas completamente comprometidas com a função e a qualidade que a empresa dá. Então, eu sei muito bem que o patrão deles, quando vão buscar um funcionário para fazer um produto, para chegar na mesa e ter fila na porta, ou a pizzaria ganhar prêmios e tudo mais, a gente precisa de pessoas justamente com essa postura, que gostam, amam o que faz, e depois querem evoluir dentro dessa função. Agora eu queria falar para vocês uma coisa. Vocês começaram praticamente sem conhecimento nenhum, deu para entender. O Davi, tudo bem, começou a parte da pizzaria, mas começou a trabalhar em gastronomia, eu acredito que já formado ou não? Não, na verdade eu era... Nada a ver, eu trabalhava com telecom, eu era da gerência da telefônica. Então, você não tinha conhecimento técnico. Não. Aí vocês... Fui por paixão. Tá. Aí vocês precisavam de conhecimento para desempenhar essa função e para crescer dentro da empresa. Vocês fizeram algum curso para evoluir ou para aprender mais? A escola Fala no microfone. A gente participou uma semana na escola italiana. Escola italiana de pizzaiolo. De pizzaiolo. E lá a gente aprende muita, sabe, a qualidade de um grão, a produção, o jeito, até a temperatura do ambiente a gente acaba aprendendo também. Temperatura da sua maceira, tudo isso influencia numa boa massa, uma fermentação longa, sabe, trabalhar bem a massa, 24 horas de trabalhar com a massa. Legal. Isso dá um bom resultado lá no final, até o corte do próprio garçom que vai cortar a pizza que você levou 3 dias para fazer, tem que ser bem cortada. Isso. Para chegar no cliente, você ainda sentir aquele aroma da massa, o molho. São detalhes que fazem a diferença. Muito. A gente tem discutido aqui desde terça-feira uma das coisas mais importantes no nosso setor, que é justamente essa revolução da massa no Brasil. Por que eu chamo de revolução na massa do Brasil? Porque a massa da pizza, em qualquer outro país, quando a gente fala de Estados Unidos, onde tem o maior consumo, e Itália, onde nasceu a pizza e ela é cultuada, a massa é a coisa mais importante. Depois vem a harmonização dos ingredientes, né? Mas a massa é sempre uma coisa muito mais importante. E no Brasil, nós nunca demos o valor para uma massa como ela deveria ter. Então, há tempos a gente bate nessa tecla e desde terça-feira a gente está com os melhores profissionais sempre falando disso. Então, o que eles têm aprendido nesses cursos, eu entendi, que eu conheço... Que até a diferença maior da massa, que a gente faz uma massa direta, você não usa a fermentação no longa, não usa o melhor da farinha, é a digestibilidade, é o que ela vai trazer para a gente de
conforto ou não do estômago. Porque se a gente faz uma massa que você faz no mesmo dia e já assa ela, ela tem muito fermento concentrado dentro dela e acaba fermentando na gente. Se a gente faz com que a massa ela fique 24 horas temperatura controlada, tem todo um processo desenhado também para seguir, para que ela funcione esse tempo e faça essa fermentação, ela tem uma digestibilidade melhor para a gente. Então a gente vai conseguir comer uma pizza, assim, é uma pizza que eu como ela inteira. Eu como qualquer uma, não, mas tô brincando. É uma pizza que a gente consegue comer muito fácil. Tem que murchar a barriga para falar que eu tô magrinho. Não, e é uma pizza que a gente consegue comer muito fácil. Então, e uma boa pizza, ela tem uma boa massa. Não adianta assim, claro, tem N tipos de pizza, N tipos de clientes. A gente tá falando, vou falar da pizza 1900. Não adianta eu querer fazer uma pizza 1900 com 3 kg de recheio e não tô nem aí pra massa. O recheio, cobertura, cada um fala de um jeito. E ele não vai nem derreter. Tem muitas pizzas que a gente come, que é muita, sei que o cliente quer. Eu tô do outro lado da pizzaria, entendo o cliente, ele quer. Ele acha que a pizza boa é mais recheio. É básico. Mas é o contrário. Eu acho que é em todo mundo. Lá na Brás também deve pedir bastante. Porque a Brás ainda usa menos que a gente, recheio. A Esperança também. Ela que usa menos ainda. A gente usa bem menos. Bem menos. Eu sou ainda que uso mais recheio ainda. E os clientes ainda pedem mais recheio ainda. Então, mas você tem que sentir o sabor da massa. Eu acho que ela é muito gostosa. Provem uma massa que é de alta fermentação, de longa fermentação, e uma massa de curta fermentação. A diferença, assim, é absurda no sabor da massa, na quantidade de bolhas de fermentação e por aí vai. Eu acho que quem sabe bastante de massa é esse cara aqui também. O Ricardo manja bem do processo também. Manja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês levantassem a mão. Quem aqui, quando vai comprar uma pizza, sente o sabor da massa? Quem compra por recheio? Entendeu? Eu acho que a grande questão aqui levantada é você falar para o cliente e passar para ele esse carinho da massa. Na história da pizza, a pizza como um todo, na história dela mesmo, do produto, veio da Itália e tudo mais, se valoriza a massa, o molho e o queijo. Por isso que são poucos os recheios, porque tem que ter harmonização. Igual quando vai no restaurante, se você vai no restaurante refinado, tem uma harmonização ali, por quê? Porque você tem que sentir todos os recheios, ou todos os sabores. Então, espera um pouquinho, a pizza recheada demais, além dela ficar difícil de ser digerida pelo nosso organismo, e aí a gente vai culpar o pizzaiolo, dentro da pizzaria a culpa é sempre do forneiro, e aí vai. A gente não entende, porque, eu fui lá, comprei uma pizza, até hoje ainda o estômago está difícil, está pesado, estou cansado. Mas é por causa dessas questões, mas são culturas que nós temos que mudar como clientes. Senão nós não conseguimos entender o know-how dos caras, buscando uma massa de fermentação longa, o que o cara quis dizer com massa de 24 horas para ter uma maior digestibilidade. Mas será que eu presto atenção na massa? Será que eu como a borda da pizza? Ou será que eu jogo lá, deixo leve para dar para o meu cachorro, será comer de manhã? Aí vai. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que mudar o nosso conceito, mas tudo buscando na história e respeitar quem trouxe isso para o mundo, para o universo, foram os italianos que divulgaram, né? Isso a partir da Segunda Guerra Mundial, mas não vou entrar em história aqui não. Tá? Então eu acho que esse é o grande diferencial. Saber o que você está consumindo, por que você está pagando aquilo e entender melhor o produto. Aí que fica bacana para todo mundo. Não, é que nem você me fez lembrar, né? Coisa simples, de qualquer um identificar uma massa bem maturada, a borda. Compre uma pizza na vila, você vai ver que a borda dela é assim, ó. Parece... É maçuda. Maçuda. Ela bem mais trabalhada, bem mais descansada, você vê igual o pão de polvilho, cheio de furinhos. Os alvéolos. Isso. Esse nome. Alvéolos. Cara, eu fiz 2 cursos, né? Inclusive eu fiz o que vocês fizeram também. Lá, o que mais me atraiu no primeiro dia foi o pizzaiolo, o nosso mestre lá. Ele falou o seguinte: eu vou ensinar vocês a trabalhar a farinha
a trabalhar fermento, a trabalhar água, a trabalhar sal. O básico. Independente de ser X, Y, Z, vocês vão aprender a fazer um produto com a qualidade boa, com o que você tem disponível aqui. Então isso me atraiu muito porque no bairro, será que dá para fazer? Eu acho que dá para fazer, mas aí o outro aspecto é, será que o cara que está abrindo lá no bairro, ele abriu porque ele viu alguém, ou será que realmente ele gosta daquilo que ele faz? Será que realmente ele tem amor? Porque se ele tem amor, ele vai procurar melhorar e se destacar, não só colocando o preço lá embaixo, e sim com qualidade, até com preço igual, mas a qualidade é que vai chamar a atenção. Então acho que isso também é um outro diferencial. Você tem que aprender a trabalhar com os produtos que você tem. Essa questão que você está falando dos alvéolos vai muito da fermentação, qual tipo, entendeu? Se é ou não. O fato é o seguinte, eles estavam falando de o cliente gostar ou não. Assim como o nosso setor está em transformação, a gente também tem em transformação o cliente aponta, o cliente final. O que acontece? A gente sempre comeu pizza feita com a massa produzida às 16 horas e assada às 18. Então você não tinha referências. Você acostumou, cresceu e comeu pizza durante 10, 20, 30, 40, 50 anos feita daquele jeito. Então, nem o nosso consumidor hoje, ele tem uma evolução que a gente chama de evolução gastronômica para ter esse discernimento. Então, a gente hoje precisa formar profissionais e também precisa formar o consumidor final. Então, nós operadores, eu estou falando como se vocês fossem também os operadores, precisam também colocar de uma certa maneira esse conhecimento no consumidor final. E esse conhecimento, ele é colocado de pouco em pouco, mostrando o teu produto, mostrando a técnica que você adquiriu num curso, né? Passar para o cliente, porque ele também não sabe a diferença. Tem muito cliente que vai na minha pizzaria e fala, pô, Carlos, mudou a massa, antes eu comia aquela massa gostosa, pesadona, hoje você me manda uma pizza cheia de bolhazinho. Peraí, senta aqui, vem aqui. Não é assim, né? Antes você comia um pedaço de pizza ou 2, hoje você come 4. Realmente, eu estou comendo muito mais pizza. Então, é esse o propósito. Que ele sinta o sabor da massa, como o Davi falou, né? Que a massa faz parte da pizza. Então, que ele sinta, tem que ser uma harmonização entre ingredientes e massa. Então, o que eu entendo hoje é que, assim, o processo principal hoje de uma pizzaria que quer mudar e quer se modernizar é ela manter um processo de produção de massa correto, com os ingredientes que a gente vai falar um pouquinho aqui, na sequência correta, para ter uma massa fermentada, um processo de fermentação. A gente sabe que o processo de fermentação, quando a gente fala, é justamente aonde a reação química acontece na quebra de açúcares, né? Aí eles vão comendo, a reação química vai comendo o açúcar e vai transformando aquilo em gás carbônico. E aquele gás fica dentro da massa. Então tem que se trabalhar também uma massa mantendo, né, aquelas bolhas de gás carbônico, que aquilo vai deixar a massa leve, ela saborosa e leve. Não entrando muito em fermentação, em tipos de produção direta ou indireta, ou fermentação natural ou biológica, mas um processo básico, né, de maturação. Então a massa da pizza ela precisa ser fermentada e ela também precisa ser maturada. São processos diferentes, são coisas diferentes. Fermentação é a reação química e a maturação é o tempo, né, que ela administra essa fermentação e que ela muda muitas vezes o sabor também, no final da pizza. Então, vamos falar um pouquinho da produção de uma massa. Vocês têm dentro da empresa de vocês uma sequência para se fazer a produção de massa, de colocação dos ingredientes? Tem. Então vamos falar disso. Tem. Eu, por exemplo, eu chego na cantina 4 horas da tarde. Uhum. Primeira coisa,
eu fiz ontem uma massa que eu vou embolar hoje e vou usar hoje. Um exemplo. Só que o fermento dessa mesma massa eu fiz antes de ontem. Você usa um processo indireto, então, lá. Isso. Qual que é? Você lembra? Da Biga. biga. É a biga. A biga é... Como é difícil explicar, né? Não, biga, você faz uma pré-massa, é só farinha e água e fermento. Isso. 50% de água, de farinha. Põe 1 litro de água, meio quilo de farinha e 8 gramas de fermento. Mistura, deixa num pote alto, porque ele vai crescer um pouco. Tampado, mas furado, que ele precisa respirar, que é um fermento, um ser vivo. Então você vai deixar ele essa é a receita básica para você poder fazer. Da biga, coisa simples, fermento, farinha e água. Isso, aí você vai deixar ela 24 horas e vai fermentar, vai ter uma primeira fermentação. E depois você vai usar a segunda fermentação desse mesmo fermento. Você vai misturar esse fermento pré-fermentado numa massa, na sua maceira para bater a massa. No caso, a segunda parte da receita. Que aí é o que bate a massa. Esse é o modo indireto, que tem biga e tem o polish. O polish. Tá vendo como polish. Os processos indiretos. Inteligente aqui do meu lado, bom demais. E o polish, que é outro processo indireto, e tem a massa direta. Né? Continua falando isso. Que a massa direta seria você no mesmo dia. Água. Você faz o polish e aí? Não, só a biga. Hoje eu faço a biga, amanhã eu faço minha massa e vou usar ela só depois de amanhã. Vocês entenderam que ele faz a massa, ela tem 24 horas de maturação, mas ele usa o processo indireto, porque quando ele começa a startar a fermentação da massa dele, já tem um pré-fermento formado. O dele é 48 horas para começar a usar a bola. 24 horas de fermento, depois bate a massa, mais 24 horas, então, depois usa. Mas de massa pronta são 24 horas. Isso. E lá, Davi? Na 1900 é direto. A gente faz o método direto. Farinha, água, fermento. Aí bate, começa a bater na maceira. Quando ela bateu, já está bem mexido, misturado, bem homogêneo já essa mistura. Sal, aí continua batendo. Deixa só um pouquinho de farinha para ajudar a misturar o sal depois. Coloca o restante do sal. Deixa ela bater até ficar bem homogêneo e finaliza com azeite. Tá? Então, nossa massa é só azeite, sal, água e fermento. Mais nada. Comer bem e comer com praticidade é possível? Uma refeição saudável precisa de alimentos com seus nutrientes preservados. Alimentos que já vêm prontos são práticos, mas muitas vezes são carregados de conservantes e isso não é saudável. E se existisse uma forma de processar os alimentos vindos direto do produtor? Colocá-los em uma embalagem resistente e saudável, esterilizá-los para que não precisassem de conservantes e ainda nesse processo cozinhá-los para que saíssem prontos para comer. E se além de tudo isso, a embalagem fosse tão esperta que você não precisasse da geladeira e pudesse guardar no seu armário? A boa notícia é que esse processo já existe, pois é assim que a Vapsa consegue fazer uma variedade de produtos saudáveis e práticos.
acho que o menos é mais. Assim, você tem que usar uma boa fermentação com menos ingredientes possíveis. Um bom azeite, uma boa farinha, que é primordial. Boa água, você controla a água, a temperatura e qualidade da água. Então não adianta você pegar a água da torneira. Que eu chego em casa, a água da torneira eu penso que é leite, é branca, né? É branca. Ela sai cheia de cloro. Apesar que faz tempo que eu não vejo essa aí assim. Não, mas sai em casa porque corta toda noite, né? Aí quando volta, ela volta branca. Então essa água com muito cloro, ela mata a farinha. Não é que mata. Vamos dizer assim, nada morre nesse mundo de farinha. Porque muitas vezes falava assim, o sal mata o fermento. Mentira. Tá? O sal retarda a ação do fermento. Tá? Você falar isso para um árabe, não sei se alguém tem conhecimento de como se faz esfirra árabe. Árabe põe tudo junto. Você falar para ele assim, não põe o sal junto com o fermento que não vai dar certo. Mas já foi, árabe, já foi. Na árabe não vai. Então, mais para o italiano, que a gente respeita mais a lei da física e das suas características. Então, a gente, 1900 pelo menos, a gente coloca uma coisa de cada vez e respeita que a massa entenda que eu coloquei a água primeiro, depois eu misturei o fermento, depois eu coloquei o sal, temperei ela e, por último, o azeite. O azeite ele pode entrar na massa em 2 momentos. No meio da massa, para te dar mais maciez na massa, e no final da massa, que nem a gente coloca, que é para ela sela a massa, ela deixa como se fosse impermeabiliza a massa, que é fazendo com que a bola de fermentação após ela dure por mais tempo sem perder o fermento, sem que ele estoura. Dá mais vida, né? Dá mais vida. Dá mais vida. E mais sabor, você sente mais azeite. Também. E você, conta o segredo lá para nós. Posso ser o advogado? Eu tô achando que vai sair uma pizzaria daqui logo, logo. Ele quer fazer uma pergunta. Ele está perguntando qual que é a diferença entre o fermento fresco e o seco. Todos eles biológicos. O fermento... Vocês querem responder? O fermento... Existe o fermento fresco, tá? O seco nada mais é do que o fermento fresco desidratado. Então ele só fica em pó. Por isso que a gente precisa colocar um pouquinho mais de fermento fresco, porque ele pesa mais. Mas... Agora, e tem um outro porém. O fermento seco, ele tem uma fermentação mais uniforme, o processo de fermentação dele. Ele é mais forte. E o fermento fresco, ele tem mais picos, tá? Mas a diferença básica é isso. Um é hidratado e o outro não é. A diferença também é que assim, quando você está com o biológico, você está com o fermento biológico, ele é o fresco, que ele é uma barrinha hidratada, molhada, que você tem que guardar em temperatura geladeira. Então ele já está vivo ali se mexendo. Ele é um bichinho, está lá numa barra condensada. O seco não, o seco é como se estivesse dormindo. Então a hora que você acorda ele para usar na massa, ele acorda de uma vez. Então acorda todo mundo junto, todo mundo trabalha igual. Quando você está na outra, que eles estão diferentes, então depende o lado que a barra ficou na geladeira, tomou mais umidade, tomou mais vento, furou, então aquele pontinho que furou, entrou ar e secou um pouquinho. Então o fresco ele é mais difícil de trabalhar, ele é mais fresco. Então ele é mais difícil. O seco é mais fácil. A questão é a hidratação, sim. O fermento fresco tem 65% de água, os outros fermento mesmo, são são os bichinhos, que ele falou aqui. O seco tem 5% de hidratação e os bichinhos estão lá dormindo. Então, o fermento seco é 3 vezes mais poderoso do que o fermento fresco. Quando você vai colocar o fermento seco, você tem que pôr 1/3 dele. Fermento natural. Fresco. A Brás faz fermentação natural. Você usa... Aí depende também, tem uma diferença que é perceptível para nós, vamos dizer assim, para nós, que ele tem sabores diferentes. E é bem sutil. É assim, eu digo para vocês que assim,
Se eu fizer uma com seco, com fresco, e der uma fatia de cada pizza para vocês provarem, vocês não vão perceber que é diferente, e nem qual é a diferença. Ele tem uma diferença pode ter uma diferença de armazenamento, de qualidade, de produção. Eu usava o fresco, eu troquei pelo seco pelo meu local de armazenamento do fresco, porque eu tinha que armazenar em câmara fria. Então, eu usava caixas de Ceasa, era 2 caixas de Ceasa para armazenar o fermento fresco. Hoje eu coloco no estoque seco. Então, eu troquei por esse motivo. E aqui também, cada um usa de um jeito o fermento. O dele é fresco, o meu é seco, o dele é fermentação natural. O dele é fermentação natural. O dele é natural, é o contrário. O dele é fresco, o meu é seco, o dele é natural. Ele é mais fresco. Eu usava fermento fresco, e quando eu mudei para fermento seco, eu senti melhor e os clientes também. Eu prefiro o fermento seco. Até para administrar ele também é mais fácil. Mas não dá tanta diferença, não. O que dá diferença é a fermentação natural no sabor. Mas aí é um outro processo que aí só um doido que nem o Rafael, né, para administrar. Só o Rafael que Alguém tem pergunta para falar sobre fermentação? Eu vou precisar do microfone, porque eu não escutei a pergunta dele. Eu queria saber o seguinte, eu já sou do ramo de gastronomia, estou gatinhando, faz 1 ano e meio que eu trabalho profissionalmente e faz 3 meses que eu estou fazendo testes com massas de pizza. Faço para casa, para trazer as pessoas para comer em casa, não quero ter pizzaria nada, porque já basta o trabalho que eu tenho com a parte de gastronomia. Só que é o seguinte, eu estou fazendo um teste, a massa que vocês estão falando aí, eu faço ela, mas eu fiz o curso como o método esponja, tá? Esponja é autólise. E assim, tá ficando legal, tá, a massa. Mas eu queria saber o seguinte, eu não conhecia esse processo da demora das 24 horas. Como que eu faço para conservar essa massa, para trabalhar ela no dia seguinte? Como eu conservo ela em 24 horas? É o pré-fermento, não é a massa. Isso é um pré-fermento, você faz uma quantidade menor. Eu faço a farinha, o fermento, a água e deixo lá até... Isso. Fala você que faz esse processo, é melhor. Bom, nesse jeito que você quer fazer, eu faço todos os dias o meu fermento, eu faço ele 10 horas da noite. Pode falar. E torno a mexer nele de novo, juntando a próxima parte da receita, né? 6 horas do outro dia, que vai dar os seus 18 horas. Isso. Você está perguntando como é que faz para manter. É só colocar na geladeira. No filme Stretch... Balde. Não, você está na geladeira. Balde. Geladeira residencial, desde que não seja a porta, é de 4 a 6 graus, no máximo 8 em picos de que a gente fica abrindo ela toda hora. Então, se eu deixo na geladeira, pode envolver no plástico filme. A questão de furinho, só tem que tomar cuidado, porque daí ela vai ressecar, ela vai desidratar, porque dentro da geladeira tem circulação de ar frio, então vai desidratar. Então, se eu só coloca num Tupperware com uma certa distância, pode enrolar o plástico filme e deixa na sua geladeira, no local que não seja a porta ou próximo, porque é onde você vai estar toda hora abrindo, e aí entrar quente lá, tá? Isso, tá? Porque esse sistema... porque o sistema de polish e a biga é basicamente o mesmo, é que muda a hidratação, e na verdade é um fermento natural também, porque você starta o fermento em quase 70% da massa, dependendo de qual dos dois processos. Depois você só coloca essa massa já quase toda fermentada com o restante dos ingredientes. Não tem muito segredo. É que falando assim parece uma técnica, mas não é simples de fazer. É questão de processo. Mais alguém? Ela está aqui, Ana. Essa técnica só pode ser usada com fermento fresco? Como? Só não usa químico. Só não usa fermento químico. É tudo para fermento biológico. Vou fazer uma pergunta. Você pré-assa o disco? Bom, eu não. Não.
E é complicado isso no movimento. Você vai fazendo pizza a pizza. A gente faz pizza a pizza. Então tem uma pessoa, 1900, uma pessoa em cada posição. Então eu tenho uma pessoa que é o primeiro cara que vai fazer a pizza, ele lê a comanda, tem um cara que abre o disco, tem um cara que recheia, um que forneia e um que corta a pizza e o outro que embala. Então eu tenho uma pessoa para cada posição dentro da pizzaria. Não tem pessoas que fazem duas funções dentro da pizzaria. Claro que durante a semana sim, por causa das folgas, mas final de semana, no horário de pico, eu tenho numa pizzaria, vamos na Vila Mariana, que é maior, eu tenho 12 pessoas fazendo pizzas, fora aqui dentro da cozinha e no pré-preparo. Então 12 pessoas fazendo pizzas. Então aí não confunde e dá para ter o volume de pizzas. Porque se você pré-assa, no meu ponto de vista, ela perde um pouco a qualidade. Tá? Porque ela dá uma murchada, ela perde... Principalmente a hidratação. Porque a pizza ela sofre 3 estágios dentro do forno quando ela entra. Você coloca a pizza, se você... assim, pra gente ir entendendo a pizza, você tem que fazer a pizza como se fosse você está assistindo a melhor coisa da sua vida. Você vai lá e observa a pizza inteira dentro do forno, observa, bate 10 maceiras olhando para a maceira, e você vai vendo como é que ela vai reagindo, qual a diferença, o porquê que essa maceira foi diferente da outra. Então você vai, na sua observação e entendendo o que você está fazendo, ela vai alterando e você vai entendendo o que aconteceu. Então, a questão do pré-assado é o seguinte, você joga, quando você colocou a pizza no forno, no lastro, ela vai começar a crescer. Os primeiros 20 segundos ela está crescendo, e isso é fermento crescendo. Ele está crescendo, expandindo, expandindo. Chegou a 65 graus, parou de crescer, ela está branca ainda. Aí ela começa a perder água, a desidratação. Ela está perdendo a desidratação. Aí quando ela começou a perder a desidratação, aí que ela vai começar a dourar e a gratinar. Se você for pré-assar, você vai tirar no primeiro estágio. Ela começou a crescer, acabou o fermento, você tira. Ela vai estar hidratada. Na hora que você tirou, ela vai começar... Essa água saiu do forno, ela começa a murchar a massa. Então, não tem um ponto que dá para se acertar, no meu ponto de vista. Claro que eu conheço vários pizzaiolo que vão falar para mim, não, mas minha pizza é a melhor pizza pré-assada. Tem um muito bom que estava aqui agora também, o Sudário Silva. Vocês conhecem? Ele trabalha com umas pré-assadas e faz uma boa pizza. Tá? Então eu não achei o ponto ainda. Até brinco para ele que ele tem que me ensinar para mim achar o ponto. Mas no meu ponto de vista, tudo que eu já testei, para mim não funciona. Eu nunca comi uma pizza pré-assada sem ser a do Sudário boa, juro. Ele falou uma coisa, ele estava agora há pouco aqui com a gente lá na arena, acho que alguém viu. É o único até hoje que eu vi que fez uma massa. E tem pizzaiolos aí, chefes, que não sei o que lá, que eu já comi a pizza e eu achei horrível. Mas acho que é o ponto que ele tira do forno. Biscoitada. Porque ele tira um pouquinho dourado, eu já estava observando. Não, e ele já deve fazer a receita, né? Ele deve não, eu conheço muito bem isso. A receita dele tem uns 15 dias, ele está falando de 24 horas. A massa dele é de 7 para 15 dias de fermentação. E fica boa. Então, assim, a gente aprender a trabalhar cada dia da nossa escola de vida em pizzaria é uma evolução. Então a gente tem que ir buscando, testando e sendo autocrítico, descobrindo o que está certo, o que está errado e aí a gente vai aprendendo. Tem mais pergunta aí, gente. Para essa biga que você usa, 1 quilo de farinha de trigo, os 8 gramas de fermento e a água, para quantos quilos de massa? Assim, você usa geralmente, assim... Para fazer essa fermentação que eu uso, é 30% da sua receita. Da biga, né? Um exemplo, você vai fazer o seu primeiro fermento de 1 quilo. Você vai usar sempre 30% daquele 1 quilo que você tinha. No dia seguinte, você vai misturar tudo e guardar a massa mais 24 horas. Tem que ir alimentando ele. Isso. Porque hoje em dia, a gente na pizzaria em Fortaleza, a gente usa a fermentação rápida. A gente está querendo trocar por conta disso. Eles usam... Quem tem um tipo de fermentação antiga... Para você começar... Não, pode falando. Para você começar a trabalhar com fermentação longa, faz o direto. Isso. Não faz o biga nem polish. Polish e biga é um outro estágio. Nem a 1900 faz ainda, para você ter uma ideia. Não é isso, tô brincando. É que não deu certo pra gente, pela nossa massa.
Mas, assim, é um outro estágio. Porque, assim, você vai ter que ter muito cálculo em cima. 30% da sua massa, então, você está falando uma massa de 1 quilo, não é 30% de farinha. Eu tenho que calcular farinha, água, fermento, 30% disso, para lá. Então, é mais complexo. Numa palestra, numa bate-papo assim, a gente não conseguiria nem explicar. Tem muita diferença entre um processo e o outro. O ideal seria você fazer um processo direto com 24 horas de maturação. Sabe, assim, o problema, que aí nós vamos entrar numa discussão agora, é o seguinte. Você precisa ter processo para usar uma massa maturada e baixa e longa fermentação. Né? Tem que ter uma farinha que também respeite essa fermentação. Isso. Aí você tem que ter uma farinha específica para isso. E aí eu vou ter que fazer um jabazinho, e não tem como fugir desse jabá. Assim, eu trabalhei para a Anaconda e trabalho para a Anaconda. A gente desenvolveu uma farinha chamada longa fermentação, que é justamente para esse processo, porque a gente estudou na Itália, a gente fez uns cursos nos Estados Unidos e trouxemos essa tendência um tempo atrás. E aí a gente criou, junto com a Anaconda, essa farinha longa fermentação. Então ela vende hoje, essa é uma farinha para pizza, eu falo, porque para quem usa esse processo. A gente, a 1900 participou também desse teste, dessa mudança na farinha. E assim, ela tem todas as características, claro que não iguais, porque é um outro tipo de trigo, mas sim, todas as características que uma farinha de longa fermentação precisa para fazer. Mas o que eu ia te falar assim, uma coisa que você pode fazer na sua pizzaria. Pega a sua receita, que vocês têm aí de uma fermentação rápida, e usa ela para longa fermentação, pensando no seguinte, você vai fermentar ela por mais tempo. Tá? Então, ela está mais tempo, o fermento lá dentro da farinha. O que eu preciso fazer para minha massa não desandar? Primeira coisa, eu diminuo a quantidade de fermento que eu tenho dentro da massa. Aí você vai achar qual é o seu fermento. Diminui 30% para começo. Não sei quanto vocês usam, no mínimo 30%. Tira o açúcar. É teste. Lembra que é teste. Depois, se quiser voltar ao açúcar, vocês voltam. Porque o açúcar, o próprio fermento, ele vai sofrer um processo enzimático que vai quebrar as enzimas do trigo e vai consumir a farinha do próprio trigo, ou o açúcar do próprio trigo. O amido. Então, você não precisa colocar açúcar, ela vai dourar igual, vai fazer igual. Aí vocês vão testando, mas vocês vão testando. Eu acho que assim, não existe receita, melhor receita do mundo. Existe a nossa melhor receita. Então vão testando. Aí a gente vai chegando. Mas aí a gente não pode esquecer que tem que saber o W da farinha, que é a força, tem que saber o PL, tem que ter a alveografia. É uma palavra difícil, muitas pessoas aqui provavelmente nunca ouviu, mas tem que ter essa ficha técnica para que a sua receita dê certo, para saber se a farinha que você está usando, que tem que ser uma farinha, a mesma marca sempre. Boa. Para começo de conversa, essa aí tá boa. Espera aí, o pessoal não ouviu. Eu preciso saber o que ela falou. O pessoal não está ouvindo. Cadê o... 250, 300. Pega, Ana. O que você perguntou? Que hoje eu vi que a farinha boa tem que ser com W de 250 a 300. Não é farinha boa, é farinha para isso. Para longa fermentação, você precisa ter uma farinha forte. E o W é a unidade de medida da força da farinha, que é a quantidade de glúten. Então, você tem que ter no mínimo, 250 para... Se você usar uma farinha com um W baixo, ela vai ter uma fermentação, depois ela cai, ela não aguenta. Então, você não tem, às vezes... Aí você tem que fazer 18 horas no máximo, entendeu? Então, uma das características que uma farinha tem que ter para longa fermentação é o W alto. Então, é aquele caso, a Anaconda, você precisa fazer uma farinha com o W maior, com a relação de extensibilidade, que a gente precisa de extensibilidade para abrir uma massa. Extensibilidade é a elasticidade que vai, mas não volta. Então, ela precisa ter uma extensibilidade. Ela precisa ter uma relação da extensibilidade com a tenacidade, para que ela estique, fique fina e não estoure. Então, tem todos esses atributos que uma farinha precisa. Tem outras farinhas muito boas no mercado, tem as italianas também, mas assim, isso é legal porque é uma farinha que veio de encontro com o que a gente precisava. A gente está com o tempo estourando já ou já estourou? Tem quanto tempo?
1 minuto? Então, gente, mas assim, isso aqui é conversa para 3 dias de... Ele quer fazer uma pergunta, lá ele não fez nenhuma. Deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Saindo da massa, vamos entrar para a abertura da massa. Vamos falar da pizzaria moderna hoje, tá? Hoje eu vejo que, por exemplo, a gente tem aqui 3 modelos de máquinas que abrem a massa. Deixa a massa, chuchu, beleza. Eu quero saber, essas máquinas efetivamente funcionam? O abridor, o cara que abre a massa lá com o rolo, ele pode ser substituído numa pizzaria hoje? A partir desses novos equipamentos? Vou perguntar. E desses equipamentos, a gente tem 3 modelos, de cilindro, tem outro que parece um hot stamp, enfim. A gente não tem muito tempo, eu só vou fazer uma pergunta, ela já vai matar 90% da resposta. Alguém é a favor de usar cilindro para abrir massa aqui? Ouviu? Ninguém usa cilindro, ninguém é a favor de usar cilindro para abrir massa. Porque a gente está falando de Você mata a fermentação. A gente está falando de trabalho de fermentação, de massa. Aí você vai pegar um cilindro, vai prensar a massa, então não faz sentido. O rolo também mata. O rolo também mata. O ideal é abrir sem o auxílio do rolo. Esse é o melhor dos mundos. Mas aí a gente está falando de 3 operações que são complexas para abrir só com as mãos, porque o volume é muito grande. Mas operações que têm um volume baixo não tem necessidade. Substituir o homem numa pizzaria, eu mesmo conheço muito bem a tecnologia, sou bem antenado com isso, graças a Deus. Estou bem antenado, não só da questão de abridor, tipo de forno, tudo que o senhor imaginar de tecnologia, geralmente eu estou informado. Eu gostaria de perguntar o seguinte, sobre temperatura da água, para fazer mais pizza. A temperatura da água e também a temperatura ideal para o forno. Muito importante. Tá vendo? Na verdade, a gente faz, não é só a temperatura da água, tem várias coisas. O que a gente tem que fazer é assim, a gente tem que controlar, é uma equação de temperatura, a gente tem que controlar vários fatores. A gente tem que controlar, o importante é assim, a gente não acelerar a fermentação ao final da batida. Isso que a gente tem que entender como raciocínio. Você não pode esquentar demais a massa para que não acelere a fermentação ela ainda na masseira. E você não pode esfriar demais a massa para que o fermento não comece nem o mínimo a trabalhar na masseira. Então tem uma equação que a gente faz. O padeiro também usa igual, assim, você calcula 3, você faz uma regra de 3 composta, vamos dizer assim, falando matematicamente. Você pega o seu valor que você quer de final de massa, que tem que ser entre 20 e 25 graus, faz uma coeficiação vezes 6, depois eu passo para vocês lá fora, eu passo qual que é. É a temperatura que a gente quer chegar no final, o coeficiente. Vamos fazer uma suposição rápida. A gente precisa de 22 graus no final de masseira, então a gente tem um coeficiente 66. A gente tem a temperatura ambiente 20 graus, a gente tira de 66, sobra 46. A gente tem 20 graus de farinha, sobra 26. A nossa água tem que ter 26 graus. Essa é uma conta rápida. Só que o fator é 53, o italiano. Então, aí depende. Depois mais rápido, porque eu não ia conseguir fazer 53 na cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Eu prometo para vocês que vai ter outro papo de pizza. Bom, gente, muito obrigado por vocês. Desculpem por causa do horário, mas a gente tem regras aqui. A gente até ultrapassou. Os 3 vão estar por aí. Eu já vou falar para eles, não tem nada de feira. Vamos conversar com o pessoal, mas... E a gente tem a arena ali também, onde a gente pode bater papo, tirar essas dúvidas que a gente não conseguiu. Vamos tirar na arena e comendo pizza, que é melhor ainda. Obrigado, gente. Comer bem e comer com praticidade é possível? Uma refeição saudável precisa de alimentos com seus nutrientes preservados. Alimentos que já vêm prontos são práticos, mas muitas vezes são carregados de conservantes e isso não é saudável. E se existisse uma forma de processar os alimentos vindos direto do produtor, colocá-los em uma embalagem resistente e saudável, esterilizá-los para que não precisassem de conservantes e ainda nesse processo cozinhá-los para que saíssem prontos para comer? E se além de tudo isso, a embalagem fosse tão esperta que você não precisasse da geladeira e pudesse guardar no seu armário?
A boa notícia é que esse processo já existe, pois é assim que a Vapsa consegue fazer uma variedade de produtos saudáveis e práticos.